assim, de gratidão a Deus, de aniversário. Pelas minhas contas, as mulheres cristãs em ação estão fazendo 22 anos. 23, estou errado então, 23 anos. E eu acompanhei o culto com os irmãos, e você sabe que parecia um pouco o que aconteceu comigo preparando o sermão para essa noite. Porque primeiro foram as meninas que cantaram aquela história do Salomão, que teve que dividir lá, ou resolver o problema das duas mães. Eu passei por esse texto, pensei, é um bom texto para pregar, mas não fiquei nele. Aí avancei um pouco mais e fui olhar a história de Ana, a história da Maria, das mulheres que as irmãs citaram no jogral aqui. Eu falei, rapaz, olha só que coisa interessante. E eu também passei por todas elas e não encontrei nenhuma motivação especial para olhar alguma história daquelas. E eu queria nessa noite falar de um texto que foi citado aqui meio que de passagem, porque o culto todo está dirigindo-se para essa questão. E acabou sendo uma feliz jesuicidência, né? Eu estava lá em casa preparando o sermão e os irmãos aqui tinham já um culto preparado na direção daquilo que a gente vai considerar nesse texto. É um salmo que muita gente lê na perspectiva apenas do que ele diz nos 3 primeiros versos. Mas que, em geral, as pessoas não olham a parte final desse salmo. De que salmo eu estou falando? Do Salmo 126. Então, primeiro quero que você abra a sua Bíblia lá, no Salmo 126. E a minha pretensão é fazer uma exposição breve desse salmo e aplicá-lo à nossa vida também nessa noite festiva de gratidão a Deus pela vida das mulheres cristãs em ação. E eu queria extrair desse salmo uma lição, um princípio, uma orientação muito importante para a vida das mulheres, para o trabalho das mulheres cristãs em ação, mas que eu penso ser verdade também para todos nós que estamos aqui essa noite. Esse é um salmo, minhas irmãs, e os irmãos vão me desculpar, mas eu vou me dirigir mais às irmãs. É um salmo chamado de Salmo de Romagem. Não sei se isso aparece na sua tradução. Salmo 126, lá em cima, antes do título, depois do título do salmo está assim: Cântico de Romagem, ou Cântico de Peregrinação. Encontraram, irmãs? Cântico de Romagem ou Cântico de Peregrinação. Lá em cima no salmo, antes do salmo, no título. Cântico dos Degraus é uma outra possibilidade. Deixa eu explicar rapidinho o que é isso aqui. Por que esse salmo é chamado de um salmo de romagem, ou um salmo de peregrinação, ou um salmo de degrau? Né? De onde vem essa expressão? Há um conjunto de salmos na Bíblia, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que são chamados salmos de romagem, salmos de peregrinação, ou salmos de degraus. Esses salmos são chamados assim porque eles fazem parte de um grupo de cânticos que o povo de Deus cantava quando ia em peregrinação, em romagem, em viagem para Jerusalém. Então, quando o povo ia para lá, tinha um conjunto de músicas que eles cantavam na viagem, que nem a gente faz quando vai fazer passeio da igreja. Agora não se faz, mas na minha época se cantava no ônibus. E se cantavam cânticos espirituais. Os meus filhos, quando vão viajar, cantam também lá a musiquinha da escola, por exemplo. Eu lembro que tem uma que o Lucas canta que é assim... Como é que é a música? Eu esqueci agora, irmãos. É alguma coisa assim que o motorista dirigiu bem. Foi, voltou e não matou ninguém. Eu achei muito engraçado essa música, né? Não, é que lembrei agora. O motorista está de parabéns, foi, voltou e não matou ninguém. É uma música realmente muito apropriada para uma viagem de ônibus. Mas deixa isso para lá. O fato é que esses cânticos são cânticos que o povo cantava quando ia para Jerusalém. Por isso eles são chamados cânticos de romagem. A palavra romagem, que a gente usa muito no Brasil para falar de romaria, né? É uma palavra que fala de viagens em conjunto. E era isso que o povo fazia, cantava quando ia para lá. E por que degraus também? Porque, ao que tudo indica,
na entrada do templo em Jerusalém haviam degraus, e para cada degrau do templo se cantava um salmo. Por isso também chamado de cântico de degraus. O fato é que nessa viagem, que era para uma montanha, porque Jerusalém era num lugar elevado, o povo precisava elevar o seu espírito na viagem, e para isso cantava essas músicas. E eu quero chamar a atenção para o conteúdo da música do Salmo 126, porque é uma música cheia de alegria, muito parecido com aquilo que as irmãs fizeram agora cantando o hino 398, mas aqui com uma outra linguagem. E é um salmo que muita gente usa em cultos de gratidão a Deus, em cultos em que a gente está reconhecendo a bondade, o privilégio de servir a esse Deus. Mas eu quero mostrar, irmãos, que esse salmo tem uma coisa ainda mais importante do que isso para a gente. Porque em geral a gente para no verso 3, mas eu quero ler todo o salmo e considerar tudo o que ele tem para nós essa noite. Abre então lá, e agora que eu já expliquei o que é salmo de romagem, vamos ler o salmo e vamos considerar a mensagem dele para nós essa noite. É dito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então para aí, e vamos considerar o que temos nesse salmo. Agora que você já leu e já entendeu quando é que esse salmo era usado pelo povo de Deus, eu quero primeiro que você perceba que tem 3 divisões no salmo muito simples. A primeira delas é que o salmista se dirige primeiro ao seu povo, aos seus compatriotas, à sua geração, ao tempo que ele está vivendo. Depois ele faz um pedido para Deus, e depois Deus dá uma resposta para ele. Então a primeira parte do salmo é aquela em que ele se dirige para a sua gente, para o seu povo. Vai do verso 1 ao verso 3. Segunda parte é aquilo que ele diz para Deus, está no verso 4. E depois a gente tem a resposta de Deus para ele, no verso 5 e no verso 6. É um salmo curtinho, pequenininho, mas que tem coisas importantíssimas para a gente considerar. E o que eu vou fazer primeiro é mostrar qual é a mensagem do salmo. Depois então, se Deus me permitir, eu espero aplicar isso para a nossa vida, em especial para as mulheres cristãs em ação, para a vida das irmãs e para o trabalho das irmãs. Ok? Então vamos começar olhando o que ele diz acerca do seu tempo, do seu povo, dos seus compatriotas, da geração que vivia no tempo em que o salmo foi escrito. Ele começa dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aqui é uma expressão que a gente conhece muito bem. Você já deve ter passado por uma experiência na sua vida tão boa, tão agradável, tão gostosa, que você fala assim: me belisca para ver se eu não estou sonhando. Não é um negócio legal isso, né? Pena que acontece poucas vezes na vida, né? Mas é quando a gente... Rapaz, esse negócio é tão bom que parece não ser real. É tão gostoso que eu não acredito que seja verdade. Me belisca aqui. Me belisca para ver se eu não estou sonhando. É isso que ele está falando. Teve um tempo na história da nação, do povo de Deus do passado, em que eles viveram essa experiência. E quando foi isso? Quando Deus restaurou a sorte de Sião.
que essa expressão está dizendo? Está dizendo que Deus fez pelo seu povo, na história, no passado, uma coisa que fez eles ficarem boquiabertos, maravilhados, extasiados, felizes a ponto de não acreditarem naquilo que estavam vendo. Você lembra que Deus levou o povo de Deus preso para a Babilônia? Eu não vou levar muito tempo nisso. Por causa do pecado da idolatria do povo, Deus puniu o pecado do povo. E é bom lembrar isso, irmãos, nosso pecado cobra um preço na nossa vida. Pecado cobra preço. E o preço do pecado é sempre morte. No caso do povo, significou que eles fossem levados cativos, escravos, para a Babilônia. Ficaram lá, nada mais, nada menos do que 70 anos. Deus levantou profetas, entre eles o mais conhecido é o profeta Jeremias. Ficou lá pregando para o povo: olha, isso aqui é resultado da desobediência de vocês. Mas Deus levará vocês de volta para casa. Depois de vocês buscarem arrependimento e se reconciliarem com Deus, Deus levará vocês de volta para casa. Imagina o dia em que eles voltaram para casa, irmãos. Depois de 70 anos. Eu passei um ano fora de casa e eu sei o que é voltar para casa estando num lugar distante. Eu não era escravo. Eu não era escravo. Isso é que ele está dizendo aqui. Deus restaurou a nossa sorte. Toda a gente volta para casa. A gente ficou como quem sonha, porque agora a nossa boca, verso 2, se enche de riso. Não tem coisa mais gostosa de você ver crianças, por exemplo, enchendo a boca de riso quando uma coisa agradável é dada para elas, né? Agora, dia das crianças, os papais tiveram que comprar um monte de presentinho para encher a boca da criança de riso. Encheu de riso, a minha boca se encheu de riso, porque eu voltei para casa, a alegria de poder ter a sorte restaurada, a vida colocada em ordem de novo. Aí ele diz mais, irmãos, a nossa boca se encheu de júbilo, de louvor, de gratidão, de adoração a esse Deus. A gente sabe o que é isso, irmãos? Quando coisas boas acontecem com a gente quer logo encher a boca de júbilo. O povo está experimentando esse momento de sonho, para usar essa palavra aqui com todo cuidado, de magia, de alegria, de entusiasmo, de vida, de prazer em Deus e naquilo que Ele havia feito pelo seu povo. Não bastando, as nações ao redor olhavam isso, ficavam boquiabertas. Veja o verso de número 3, ou melhor, 2. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando isso acontece, quando Deus restaura a alegria do seu povo, quando a relação do seu povo com Deus está estabelecida nos termos do que a gente vê nesse salmo, todo mundo ao redor não tem como ficar calado. As pessoas olham e falam: rapaz, esse povo aí realmente é um povo pelo qual Deus está fazendo coisas. Eu não sei se você está me entendendo, mas quando a gente está feliz, a nossa felicidade inevitavelmente contagia quem está ao redor. Domingo passado a gente teve um casamento aqui na igreja. Eu nunca vi uma igreja com tanto carro que nem naquele domingo. Tinha de carro aqui fora, irmãos, estava um negócio formidável. Eu achei muito interessante porque isso chamou a atenção da vizinhança. Alguns até quiseram cobrar estacionamento. Nesse caso aqui não estavam querendo cobrar nada do povo de Deus, mas eles estavam espantados com o que estava acontecendo entre eles. Realmente, o Deus deles tem feito coisas maravilhosas por eles. Porque o povo voltou para casa, botando a banda na rua, festejando, alegrando-se em Deus. Aí eles concordavam com o que era dito por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E o verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A gente está realmente alegre.
e alegre porque Deus tem feito coisas maravilhosas pela gente. Muita gente para na exposição desse salmo aqui. E a aplicação que se faz é essa: olha, Deus tem feito grandes coisas, vamos ficar alegre, irmãos. Não é que isso não seja verdade, é verdade, é verdade. Há um tom no salmo nessa direção, de que eu e você precisamos olhar para a história de cada um de nós na perspectiva desse agir de Deus sempre a nosso favor. As mulheres estão se mobilizando para esse culto porque sabem que grandes coisas o Senhor tem feito por vocês, irmãs, e por isso vocês estão alegres. Esse é o primeiro tom, ele está falando dessa restauração, dessa alegria da comunhão, desse Deus que está agindo a favor do seu povo, e que agora era celebrado nesses termos. Essa é a primeira parte, ele lembra para os seus compatriotas o que Deus havia feito por eles. Veja que tudo está no passado, encheu de riso, restaurou a nossa sorte. Só que isso não é tudo que ele tem para dizer. Porque olha o que ele diz no verso de número 4, e agora ele se volta para Deus. O que ele está dizendo no verso 4 é uma coisa um pouco mais triste. Não é mais o tom da alegria, do entusiasmo, do prazer, dos versos 1, 2 e 3. Agora o tom é sombrio. Olha o que ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Se ele está pedindo para restaurar, irmãos, é porque aquilo que ele estava descrevendo nos versos de 1 a 3 não é mais verdade. Não é mais verdade. Não tem sentido falar em restauração de algo se isso foi mantido de pé. Só se restaura aquilo que está perdido. Não é mais real. Não se experimenta mais. E o que havia acontecido com o povo de Deus naquele tempo? Eles voltaram para casa, se alegraram, mas o tempo passou. O tempo passou e as coisas voltaram a ficar indiferentes. O povo voltou a se comportar de uma maneira fria, uma maneira distante de Deus e daquilo que Ele tinha para oferecer ao seu povo. A palavra restaura aqui é a lembrança de que o tempo em que esse salmo foi escrito não é mais o tempo da alegria que ele descreveu quando a sorte foi restaurada, mas agora é o tempo da indiferença, da canseira, da obrigação sem sentido na relação que o povo de Deus estava estabelecendo com o seu Deus. Deixa eu explicar isso melhor. O que ele está dizendo nessa petição que ele faz a Deus no verso 4, é que é verdade, o problema da idolatria foi superado pelo povo de Deus naquele tempo. Foi superado. Mas o povo caiu numa outra armadilha. A armadilha de se relacionar com Deus, não mais experimentando a alegria, o prazer e o contentamento que eles tinham antes. Agora tudo virava uma obrigação cansada, chata, uma obrigação sem graça. Os profetas dessa época se levantaram para acusar o povo de Deus de uma atitude de indiferença para com Deus. E o salmista é honesto, ele sabe que isso é verdade. Ele sabe que o povo de Deus está vivendo de uma maneira que não está mais experimentando a alegria e o prazer que havia no coração desse mesmo povo nos anos em que eles chegaram depois do cativeiro. Vou dar 2 exemplos, rapidamente. Abra sua Bíblia em Malaquias, por exemplo. Olha que palavra o profeta Malaquias levantou para o povo de Deus naquela época e que traduz bem o que estava acontecendo naquele período. Malaquias 1,13. Malaquias 1,13. Tem uma série de coisas aqui, uma série de acusações contra o povo. Mas uma delas é essa que está no verso 13. E dizeis ainda, que canseira
E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Vou ler de novo. Malaquias 1:13. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Lógico que é muito simples, irmãos. O povo estava servindo a Deus com uma displicência, uma negligência, uma indiferença, que Deus chegou a fazer essa acusação contra eles. Olha só, vocês estão me oferecendo o que sobra do que sobra, e vocês acham que eu vou receber isso da mão de vocês? Vocês vêm para me adorar, e dizem assim no coração de vocês, que canseira, mas que fardo, que coisa cansada servir ao Senhor. Essa é a acusação que estava sendo apresentada pelos profetas de Deus contra o seu povo, na época em que esse salmo foi escrito. Aí o salmista diz assim, restaura, Senhor. Restaura, porque a gente está realmente numa situação deplorável quando comparamos aquele período em que havia vida, vigor, alegria, havia disposição, riso, alegria e prazer no coração para te adorar. Restaura isso, Pai. Aí ele usa uma ilustração, ele usa uma imagem. Restaura a nossa sorte, verso 4, como as torrentes do Negueb. Deixa eu explicar o que é isso aqui, que é torrente do Negueb, né? Quem é Negueb primeiro, para depois a gente explicar as torrentes do Negueb. Negueb é um rio que estava no sul da Palestina. E de tempos em tempos, chuvas torrenciais caíam nessa região, de maneira que o rio ficava caudaloso, cheio de água, cheio de vida. Ele está dizendo assim, Senhor, vem e faz pela gente o que tu fazes lá no Negueb, dá para a gente vida de novo. Vem e derrama do teu Espírito sobre nós, vem e enche a gente daquela alegria, daquele entusiasmo, daquele prazer que tínhamos, mas que agora não temos mais. Eu fiquei pensando, irmãos, que a situação do povo era parecida com a situação de São Paulo agora. Todo mundo está acompanhando pela TV que em São Paulo a situação dos reservatórios de água está cada vez pior. Porque falta o quê? Chuva na cabeceira do rio, não é? E os reservatórios estão ficando cada vez mais baixos. É um pouco assim, irmãos, que o salmista está olhando a realidade que ele está enfrentando. Ele sabe que falta muito para que o povo do seu tempo experimente aquela vida que poderia estar sendo experimentada por eles. Irmãos, deixa eu ser honesto aqui. Nós não estamos um pouco nessa mesma situação? A oração que a gente tem que fazer para Deus não é exatamente essa do verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Faz pela gente o que o Senhor tem feito pelas torrentes do Negueb. Senhor, vem e dá para a gente de novo aquela alegria e o prazer de verdade de te servir, de te adorar, de ser teu, de viver para a tua glória, de se gastar para o teu nome. Senhor, vem e restaura em nós aquela vida que de verdade nós não podemos produzir em nós mesmos e que a gente é muito carente dela. A impressão que eu tenho, estou falando de mim primeiro, irmãos, é que em muitas ocasiões a gente está servindo a Deus sem esse ingrediente que o Salmo apresenta para a gente nos versos 1, 2 e 3. Reclamamos, é verdade, reclamamos de falta de estrutura, de falta de orientação, de falta de gente, de falta de aluno de EBD, de falta de coro, mas o problema é muito mais grave do que esse, irmãos. O problema está muito mais embaixo, ele tem a ver com a necessidade da gente entender esse pedido do verso 4 para Deus.
de colocar ele na nossa agenda, na nossa vida, de fazer desse pedido o nosso pedido para ele, quanto a nós mesmos. Porque fica muito fácil a gente fazer um discurso de culpabilizar a igreja, ou seja lá quem for, ou o pastor, que geralmente o pastor é sempre o alvo das nossas reclamações, quando a gente não percebe que o problema está acima de tudo em nós mesmos. Restaura, Senhor, a começar em mim. Restaura, Senhor, a começar em mim. E aí, irmãos, qual é a resposta de Deus para isso? Como é que Deus responde ao salmista? Como é que ele responde a mim e a você quando a gente chega a essa indagação? Veja o que ele disse para o salmista no versos 5 e 6. E eu termino com isso, tá bom, irmã Maria José? Estou terminando, mas rapidinho. Veja qual é a resposta de Deus para o salmista no versos 5 e 6. Depois então dele fazer o pedido, o verso 5 e 6 é a resposta de Deus. E ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Parece enigmática essa resposta de Deus, mas não é. Eu vou tentar traduzir ela para os irmãos, ou tentar ajudar você a entender o que Deus está dizendo para o salmista e para a gente. Vocês querem ter alegria restaurada? Vocês querem experimentar de novo essa vida jorrando, como faz o Negueb na vida de vocês? Aprendam a semear com lágrimas. Então, estou dizendo uma coisa para as irmãs. Irmãs, semeiem com lágrimas. Mas pastor, é culto de gratidão a Deus. Eu sei, mano, daqui a pouco eu vou chegar na parte de alegria. Mas vamos começar pela parte de lágrimas. Porque o texto começa dizendo assim: o que semeia com lágrimas. E é curioso porque quem semeia com lágrimas, diz o texto no verso 5, vai ceifar com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Mas a gente só quer a parte da alegria, né? Mas vamos começar primeiro com a parte da lágrima, irmão. A lágrima é importante para conseguir ceifar com alegria. Não dá para ceifar com alegria se não semear com lágrima. E só se ceifa com alegria quem aprendeu a semear com lágrima. E sabe qual é o problema da gente? Que a gente está derramando pouca lágrima. Aí a gente está ceifando com pouca alegria. Porque o processo que Deus está propondo como resposta para o salmista é a mesma realidade que o povo havia experimentado quando estava no cativeiro. O que o povo teve que fazer no cativeiro para poder ceifar com alegria? Teve que primeiro semear com lágrima. Teve que primeiro semear com lágrima. Teve que primeiro buscar arrependimento verdadeiro e genuíno na vida deles. Teve que primeiro reconhecer diante de Deus as profundas limitações e dependências que temos para com Ele. Tem que regar tudo o que faz por oração, regar tudo o que faz por uma dependência real e significativa dEle. Amados, quantas vezes a gente se aventura a fazer a obra de Deus sem primeiro consultar ao próprio Senhor? Achamos que temos o direito de ir ceifar sem ter antes derramado lágrimas aos pés dele. E a gente sabe do que eu estou falando, irmãos. Eu não preciso ficar aqui dando nome a esses temas, mas a gente sabe que muito do que a gente faz não vem acompanhado dessa atitude de semear com lágrimas. A gente quer semear com a mais rapidez, com a maior pressa possível. Não queremos perder tempo, energia, perder dinheiro, perder da nossa vida nessa semeadura. E aí não dá para ceifar se a gente não aprende a também antes semear com lágrima. Eu estou sendo enigmático? Não estou sendo, não. Você sabe do que eu estou falando. Esses dias eu fui com o Lucas no mercado. A gente foi comprar algumas coisas, ele foi comigo. Aí no mercado teve aquela conversa de pai para filho, né? Aí ele me fez uma pergunta muito engraçada. Ele falou assim: papai, o que é colar na escola?
O que é colar na escola? Aí eu expliquei para ele, meu filho, colar na escola é quando você leva um papelzinho, alguma coisa escrita, e copia na hora da prova esse negocinho escrito. Ou então pergunta para o coleguinha a resposta da prova. Aí ele falou assim, ah, tá bom. Escrever na mão também serve, né, pai? Eu falei, serve também. Você entendeu o que eu quero dizer? Ele sabia a resposta. Ele sabia. Você sabe, irmão, se você está ou não semeando com lágrimas. E eu vou dizer uma coisa, eu não estou semeando com lágrimas como eu deveria. O que é semear com lágrimas, irmãos? Vou ler 2 textos que falam para a gente o que é semear com lágrimas. Vamos ler rapidinho? Primeiro vá para 2 Crônicas. Capítulo 7, verso 14. O que é semear com lágrimas? Ah, irmão. É isso aí, ó. 2 Crônicas 7, 14. Semear com lágrimas vai fazer o que está nesse texto. É dito assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas veja, é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Isso é semear com lágrimas. É não brincar com o pecado. É orar de verdade, é buscar de verdade, é se converter de verdade dos seus maus caminhos. Aí ele diz o texto, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Isso é semear com lágrimas. Mulheres cristãs em ação, para estar em ação tem que comer primeiro, semear com lágrima. Essa é a primeira ação. A primeira ação é semear com lágrima. Um outro texto que fala da mesma coisa, Tiago, vai para Tiago. Um no Velho e um no Novo Testamento, para a gente poder ter as 2 referências. Tiago capítulo 4, versículos de 8 a 10. Isso é para o povo de Deus, tá, irmãos? Não é para incrédulo não, hein? Li lá em 2 Crônicas 7, e aqui também Tiago está escrevendo para o povo de Deus. Tiago 4, do verso 8 ao verso 10. Obviamente se aplica também a quem não é o povo de Deus que está aqui essa noite. Mas é curioso que a preocupação primordial, principal, primeira, é dirigir essa palavra a nós que somos o povo dele. E olha o que é dito no verso 8, 9 e 10. Tiago 4. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso pranto, ou melhor, o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse é o tom solene, irmãos. Então a primeira coisa que Deus diz para o salmista e para a gente é o seguinte: se vocês querem restaurar a sorte, a vida, o caminhar de vocês comigo, primeiro aprendam a semear em lágrimas. Nós somos a geração dos olhos secos. E eu queria que a gente aprendesse de verdade a importância desse choro diante de Deus. E se a gente quer ter a resposta dele, temos que começar a considerar com seriedade isso. Sabe o que eu queria que acontecesse essa noite, irmão? Que a gente saísse daqui compreendendo as implicações dessa exigência, dessa orientação do texto. Não precisa chorar em público não, irmão. Não é para a gente fazer desse culto o culto do chororô. Não me entenda mal. Mas que a gente tenha tempo na nossa relação com o Senhor para chorar, semear com lágrimas, buscar arrependimento das coisas que a gente tem deixado acontecer na nossa vida e que não deveriam estar acontecendo.
porque elas se transformam num impedimento para ter a alegria do Senhor restaurada em nós. Uma frase muito boa, irmãos, é essa, olha. Se você ler esse livro aqui, duas coisas vão acontecer inevitavelmente na sua vida. Ou você vai mudar esse livro, ou esse livro vai mudar você. Esse livro muda a gente quando a gente começa a lê-lo com seriedade. A começar com esse semear em lágrimas. Segunda parte da resposta é a que mais nos agrada. E ela é igualmente importante. Porque ele diz assim, semeia com lágrimas. E eu garanto para você, você vai colher com júbilo. Então, irmãs, eu não estou aqui propondo que é para ficar apenas nas lágrimas. Eu garanto, com base no texto, com base na Escritura, que se as mulheres cristãs em ação, a Igreja Batista do Ambaí, se eu e você assumirmos, de fato, as implicações dessa resposta do texto, a gente vai chorar, vai aprender a semear com lágrima, mas vai aprender também a experimentar o outro lado dessa moeda, que é colher e ceifar com alegria. Amém, irmãos? É o que eu falei muito de lágrima, vocês ficaram um pouco abalados, né? Irmãos, a ideia agora é de que ao mesmo tempo em que essa lágrima se torna imprescindível, a alegria que ela produz é incomparável. Não tem, amados, nada que seja mais especial para a vida do povo de Deus do que experimentar de fato essa presença real e constante de Deus na vida do seu povo. Cuidando, dirigindo, abençoando, aprovando, conduzindo a gente para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Era isso que eles haviam perdido. Era assim que eles não estavam vivendo. E agora, a resposta de Deus é: façam o caminho de volta. Arrependam-se de novo. E eu garanto que vocês terão alegria de novo da minha presença santa, bendita, restaurando, fortalecendo, dirigindo a vida de vocês. Vocês vão colher cheio de alegria. Vão colher com o coração repleto de vida e de entusiasmo. Teve uma mulher do Novo Testamento que experimentou isso muito bem, irmãs. Uma mulher chamada Tabita, que também é conhecida como Docas. Vocês conhecem a história dela? É curioso, irmãos, que a gente só conheceria, como só conhece a história dela, porque ela foi visitada por um dos apóstolos. Mas tem um dado muito curioso sobre a vida dessa mulher. É que quando ela morre, e ela era uma mulher temente a Deus, repleta de boas obras, uma mulher muito influente no contexto em que ela vivia. E o apóstolo chega lá, o texto diz que as mulheres viúvas trazem os vestidos que ela havia costurado para pedir que o apóstolo intervisse no caso dela. A alegria e a vida dessa mulher havia abençoado profundamente tanta gente que na hora em que ela estava necessitando da intervenção de Deus, as pessoas compraram a dificuldade dela como se fossem suas. Veja que o texto diz que nós não só vamos colher com alegria, veja o verso 6. Quem sai andando e chorando, é curioso, né? Sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É que essa alegria que virá como resultado da resposta que Deus está dando para o salmista, trará não só benefício para a vida dele, mas também para todos aqueles que serão atingidos pela alegria, pela vida implantada nele pelo Senhor. Porque essa ideia de que ele vai trazer feixes ou molhos, é a ideia de que ele vai ser capaz de produzir sementes que se multipliquem na vida de muita e muita gente. Essa pessoa não permanecerá reservando o que recebeu para si mesma. Ela inevitavelmente produzirá esses efeitos
na vida de muitos outros que serão atingidos por intermédio dela. E como eu sei que é isso que as irmãs querem, vocês querem ser mulheres cristãs em ação. Em ação. E uma ação que não fique circunscrita à realidade das irmãs, mas que alcance o maior número possível de pessoas. Eu diria que a resposta para isso está aqui. Aprendam a semear com lágrimas. E eu lhes garanto, em nome do Senhor, que vocês colherão com júbilo. E essa semente, sendo lançada enquanto vocês andam e choram, enquanto andam e choram, enquanto vocês semeiam, ela voltará com júbilo. E na eternidade, ou nessa vida, muitos e muitos feixes serão colhidos para a glória do nome do Senhor, mas também para a alegria do coração de quem serve. Acho que tem uma coisa muito óbvia para a gente aplicar aqui à nossa vida, e eu termino com essa aplicação. Que Deus faça a gente perceber que nesse texto há 3 momentos que é o que está acontecendo nesse culto aqui. A gente está olhando para o passado, porque temos 23 anos de história. Estamos olhando para o presente, porque a realidade das mulheres hoje está posta diante de nós. Mas a gente quer olhar para o futuro. Para o futuro. E eu proponho, irmãs, que esse olhar para o passado alimente a gente no presente, a semear no futuro com lágrimas, a fim de que, de fato, o Senhor restaure em nós, na vida das irmãs, na vida dessa igreja, na vida desse pastor, a alegria, a sorte, o prazer, o privilégio de sentir de novo no coração alegria, entusiasmo, vida, para servi-lo sempre como Ele é digno de ser servido. Que Deus as abençoe profundamente. Eu espero de verdade que Deus tenha falado ao seu coração como Ele falou ao meu, a partir dessa passagem e das implicações dela para a nossa vida. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Queria convidar que você ficasse em pé, se você tiver desejo de fazê-lo, e a gente vai interceder a Deus juntos. Pai, louvado seja o Teu nome. E em nosso coração, a profunda gratidão por tudo que o Senhor tem de fato feito, pela vida dessa igreja, tem feito pela vida de cada um de nós, em especial pela vida das mulheres cristãs em ação. E sem querer, sob hipótese alguma, Senhor, desprezar, ignorar e diminuir o Teu agir ao longo desses anos de história, nós queremos reconhecer com muita sinceridade e honestidade que, nesse momento, nosso coração anda muito seco, talvez até vazio, indiferente, negligente, distante, carente de uma visitação profunda, real e verdadeira do Teu Espírito entre nós. Ah, Deus, Tu conheces os nossos corações e não há nada que podemos esconder de Ti. Por isso a nossa súplica é que Tu restaures a vida, o entusiasmo, a alegria, o prazer, o desprendimento, para que não permitamos que a nossa caminhada com o Senhor não volte a experimentar de novo a alegria, o entusiasmo, a vida, a determinação e a perseverança que podemos encontrar em Ti. Restaura
Restaura a nossa sorte. E se precisamos, ó Deus, semear com lágrimas em áreas da nossa vida, se precisamos buscar arrependimento com seriedade em áreas da nossa vida, desperta o nosso coração para isso essa noite. Age dessa maneira entre nós essa noite, Senhor. Visita aqueles que estão porventura imaginando que podem colher com alegria sem antes semearem lágrimas. Aqueles que talvez estejam aqui e não conheçam ainda Cristo e precisam experimentar as lágrimas do arrependimento para com o Senhor. Dá a eles também a alegria de entenderem pela obra do Teu Espírito o que está sendo dito essa noite. E quanto a nós, Teu povo, que de fato nossa caminhada seja andar e semear com lágrimas, para que colhamos, para que ceifemos com alegria. E que a nossa vida, a vida dessa igreja, a vida dessa organização possa produzir muitas sementes a partir dessa alegria. Sementes que multipliquem-se e que abençoe muitos daqueles que estão agora carentes da Tua graça. Ah, Deus, é assim que nós te suplicamos. É assim que nós nos colocamos diante do Senhor. E que agora, o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja com as mulheres cristãs em ação dessa igreja, com todos os irmãos dessa igreja, com todos os eleitos e o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.